Você já se sentiu desprestigiado, desvalorizado, depreciado? Como se por acaso uma etiqueta de preço tivesse que ser colocada em você? Você teria um preço bem baratinho, bem sem valor? Talvez você mesmo já se considerou assim, uma pessoa derrotada, uma pessoa desvalorizada, sentindo-se um verme, um Zé Ninguém. Creio que também você já percebeu a tendência do mundo de considerar o povo de Deus como um Zé Polvinho, sem muito valor, até com certa inutilidade, que talvez mais atrapalhe do que ajude. Várias situações e circunstâncias da vida podem causar em nós estas sensações. A falta de consideração das pessoas que estimamos, das pessoas que amamos, das pessoas que nós temos em alta conta, por exemplo, pai, mãe, cônjuge, filhos, amigos. Quando estas pessoas não nos consideram, não nos dão o valor que nós acreditamos ter ou que nós esperamos receber, nós nos sentimos desvalorizados. Algumas vezes até como um lixo. Também nos ambientes de trabalho. Quando aquelas pessoas que têm uma posição mais alta do que nós não valorizam o que fazemos, nós também nos sentimos assim. O povo de Judá estava com estes sentimentos durante o seu exílio na Babilônia. E Deus dirigiu para eles uma palavra de conforto, uma palavra de não temas, não tenha medo. Esta palavra está no grupo de outras 3 palavras também de conforto, registradas na profecia de Isaías, capítulo 41, os versos 8 a 20. Nós leremos todo o texto, mas nós vamos nos concentrar nos versos 14 a 16, que formam o segundo poema, nesse grupo aí de 3 poemas que levam palavras de conforto para o povo de Israel na época do exílio. O texto diz assim, Isaías 41, a partir do verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu, porém, te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há.
e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, agora suplicando a Tua graça para que entendamos, apreciamos e obedeçamos a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não tenha medo. O nosso Deus é o Deus que transforma a fraqueza em força. Creio que estes 3 versos poderiam ser resumidos nessa frase. Não tenha medo. O nosso Deus é o Deus que transforma a fraqueza em força. E poderíamos adicionar 3 razões para comprovar esta verdade. 3 razões aqui, uma em cada um destes versos. Primeiro não tenha medo. Você é fraco, mas Deus é o seu Redentor. Ou colocando nas palavras ditas pelo próprio Deus, não tenha medo. Você é fraco, mas eu sou o seu Redentor. Recordando o contexto histórico desta passagem, foi o profeta Isaías anunciando esta mensagem de conforto, mais ou menos 150 anos antes do exílio, mas dirigida para o povo do exílio, na perspectiva daquele povo. Um povo que estaria mais de 1000 quilômetros distante de sua terra, que haviam sido levados para lá, derrotados pela força militar do exército da Babilônia, que tivera seu templo destruído, seu templo com mais de 500 anos de construção, onde gerações e gerações de família haviam adorado a Deus, seu templo que inclusive era o centro de sua vida social, não tinham mais governo próprio, a prometida dinastia davídica não estava mais no trono. E eles sabiam que a causa da perda da terra, da destruição do templo, da perda da dinastia davídica, havia sido o seu próprio pecado. Sua teimosia em se voltar contra Deus. Por tudo isso, a sensação que carregavam era uma sensação de derrota, de desprestígio, de desvalorização. Sensação de esquecimento, de solidão, de que agora Deus não queria mais saber deles. Eles estavam à mercê dos poderes do mundo. E os poderes daquele mundo não os valorizavam, porque eles eram uns derrotados. Para este povo, na segunda parte de seu livro, Isaías registrou suas profecias de consolo, começando no capítulo 40. A maior parte delas em forma poética, e algumas até como canções que deveriam ser entoadas. Na introdução desta parte, no capítulo 40, versos 1 a 11, ele nos falou com 4 poemas de conforto, 4 palavras que traziam conforto. Depois, no capítulo 40, verso 12 até 41, 7, ele fez uma comparação, ou melhor, uma proclamação da incomparabilidade de Deus, de como Deus é inigualável no seu poder, na sua sabedoria, na sua atividade criadora e também em sua atividade como governante, diretor da história do mundo. Nesta parte, inclusive,
ele dirigiu as nações, convocando-as para o encontro com ele. Capítulo 41, versos 1 a 7. E agora, nessa parte que eu li, ele nos traz 3 imagens de conforto. A primeira delas, exortando a não temer, porque aquele povo tinha um relacionamento especial com Deus. Tinha uma promessa de que eles eram o servo de Deus. Isaías então disse para eles: não tenham medo. Capítulo 41, verso 10 e verso 13. Não tenham medo. A situação não é fácil, mas não tenham medo. A situação, de fato, é de causar vergonha, mas não tenham medo. Os inimigos de vocês são fortes e poderosos, mas não tenham medo. Vocês estão no exílio, longe de sua terra. Perderam, inclusive, a esperança e a perspectiva de futuro. Mas não tenham medo. Não tenham medo, porque eu escolhi vocês como meus servos. Não tenham medo, porque eu amo vocês. Vocês fazem parte do grupo por quem eu tenho amor. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Não tenham medo, eu fortaleço vocês. Não tenham medo, eu ajudo vocês. Não tenham medo, porque eu seguro vocês pela mão direita de vocês e defendo vocês com a minha mão direita. Não tenham medo, vocês serão vitoriosos. Os inimigos de vocês serão derrotados. E agora, mais uma vez, no verso 14, ele repete a exortação: não tenham medo, não temas. Você é fraco e desprestigiado, mas não tenha medo. Não tenha medo, vermezinho de Jacó. A palavra verme é usada nas Escrituras para indicar uma larva, um bicho, que dava nas árvores e nos frutos. Por exemplo, foi aquela larva que deu no maná, quando o povo teimosamente colhia o maná para guardar para o dia seguinte. Então, lá em Êxodo 16, 20, diz que aquele maná que era guardado para o dia seguinte, que era uma evidência da falta de fé do povo, porque Deus havia dito que todo dia, com exceção do sábado, choveria maná. Então não precisava colher hoje para guardar para amanhã. Mas eles não acreditaram, então colheram, não comeram tudo e guardaram para o outro dia. E quando chegou no outro dia que eles foram ver, tinha lá os vermes, os bichos, as larvas que haviam apodrecido aquele maná. Era também uma larva que devorava as vinhas, conforme Deuteronômio 28, 29. Inclusive como parte das maldições da aliança, caso o povo não obedecesse a Deus. Um outro exemplo é lá no livro de Jonas, quando ele ficou muito contente com aquela árvore que havia crescido, aquele arbusto que lhe dava sombra, e Deus enviou então uma larva, um verme, um bicho, que roeu o caule da planta e ela morreu. No sentido figurado, a palavra é utilizada para os vermes que corroem os corpos no mundo dos mortos, mas também como uma metáfora para os seres humanos, em sua insignificância, em sua fragilidade, em sua humilhação, em seu desamparo. Por exemplo, o Salmo 22, um salmo messiânico, um salmo que prenuncia a chegada do Messias. E o Messias diz isso: eu sou verme e não homem, capítulo 22, versos 6 e 7. Jó também, quando estava no seu estado de doença, de provação, Jó 25, 6, ele usou a mesma palavra. Um outro uso da palavra era para falar de um tecido tingido com uma cor vermelha muito forte, a cor carmesim. E talvez você pergunte, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Bem, essa cor, carmesim, vermelho muito forte, era feita a partir desse verme, a partir desse bichinho que era retirado das árvores e então era colocado para secar e a partir dele se fazia o corante
dessa cor de vermelho forte e brilhante, que esses tecidos eram tingidos. Por isso que a palavra tanto era utilizada para falar do verme mesmo, como para falar do resultado do verme, que era esse corante. Aqui está sendo aplicado ao povo de Jacó. E está sendo dito, vocês são como um vermezinho. É assim que as nações consideram vocês, um povozinho. Inclusive, fortalecido pelo paralelismo aí da segunda linha. Tu, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Um povo pequeno. Um povo não grande em número. Um povo, então, que não afetava nada. Um povo que não tinha grandes contribuições a fazer ao mundo daquela época. Era mais um povo conquistado pelo Império Babilônico e deslocado de sua terra para outra terra, e que estavam ali no meio de vários outros povos, dominados por aquele grande império. Então era assim que eles consideravam o povo de Judá, o povo de Deus, como um verme, como um povozinho de nada, usando a nossa expressão, como um Zé Ninguém, como um Zé Povinho. O fato de terem diminuído em número era um dos resultados das maldições da aliança, quando eles fizeram a aliança com Deus lá no Monte Sinai, conforme Deuteronômio 4, 27 e 28, 62. Aquele povo que havia começado pequeno cresceu, conforme Deus prometeu a Abraão. Se tornaram grandes, mas agora, por causa de sua desobediência, por causa de sua teimosia em se virar contra Deus, era um povo pequeno. Não apenas eles eram considerados assim pelas outras nações, pelos que estavam no seu entorno, como eles mesmos estavam se achando assim. Eles mesmos estavam carregando esta sensação. Nós não servimos mais para nada. Nós não temos mais valor. Nós não temos mais aquilo que nós apreciamos. Fomos abandonados. Fomos abandonados pelo nosso Deus, fomos abandonados pelas pessoas que deveriam cuidar de nós. Não temos mais o nosso rei, não temos mais os nossos governantes, os nossos anciãos, não temos mais os nossos sacerdotes, não temos mais nada disso. Estamos sem ninguém, perdidos neste fim de mundo da Babilônia. Não somos considerados de valor por ninguém. Para estas pessoas, Deus então diz: não tenham medo. É assim que os povos consideram vocês, um vermezinho, um povozinho, mas não tenham medo. É assim que vocês também estão se considerando agora, como gente sem valor, como gente pequena demais, como gente sem influência, como gente sem poder, mas não tenham medo. E não tenham medo, porque eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Deus diz, não tenham medo, eu te ajudo. Tanto a expressão não tenham medo, como a expressão eu te ajudo, está sendo repetida mais uma vez aqui. 2 vezes antes, Deus já havia dito, nesse mesmo texto, não tenham medo, sou eu que ajudo vocês, sou eu que socorro vocês. Não tenham medo, a responsabilidade de socorrer vocês é minha, e eu vou fazer isso. Mas agora ele acrescenta, além disso, o Senhor e o teu Redentor é o Santo de Israel. A palavra redentor era utilizada para o parente mais próximo de uma família que tinha a responsabilidade e obrigação de resgatar a propriedade de uma família quando essa família empobrecia a um ponto de ter que vender as suas terras. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, Deus então ordenou que as terras fossem divididas
de acordo com o tamanho de cada família. E cada família recebeu uma porção de terra, que era o meio de produção da época. Eles deveriam então cuidar dessa terra, plantar, colher e criar os seus animais. Essa terra jamais deveria ser vendida em posse perpétua. Ela sempre retornaria para os descendentes da família original. O projeto de Deus, então, era que, se o seu povo obedecesse a sua palavra, nenhuma família ficaria sem ter os meios de produção. Poderia ser, e Deus já fazia uma provisão sobre isso, que por vários motivos uma família chegasse a uma situação de pobreza que precisasse vender a terra, que precisasse se desfazer daquela terra. Talvez por causas naturais, como secas, talvez por má administração, talvez por preguiça e vários outros fatores. A família se iria endividar e empobrecer a um ponto que teria que vender a terra. Nestes casos, o parente redentor agia. O parente redentor, então, comprava a terra de volta. O parente redentor ia lá naquele que havia comprado a terra da família, perguntava o valor e pagava o valor e comprava a terra de volta e devolvia para aquela família. Então, o parente redentor tinha essa obrigação de resgatar a terra. Se isso não acontecesse, se o parente redentor não cumprisse a sua obrigação, ou porque não quisesse por má vontade, ou porque também não tinha recursos, aquela família ia ter que esperar até o ano do jubileu, o 50º ano, para ter sua terra de volta. Porque no ano do jubileu, então, todas as terras voltavam. Por isso a terra não era vendida em posse perpétua. Inclusive, o valor da venda era calculado de acordo com o tanto de anos que faltava para o jubileu. Então, se a pessoa vendia a terra no primeiro ano dessa sequência de 50 anos, a terra teria um valor. Mas se ele a vendesse no 25º ano, a terra só seria vendida pela metade do preço. Porque, de fato, o que era vendido era o usufruto da terra, e não a terra em si. Deus mesmo disse, a terra é minha. Vocês não podem vendê-la em posse perpétua, porque ela é minha. Então, vendam o usufruto. Então, essas eram as duas maneiras que a terra voltava para a família. Ou o parente resgatador, o parente redentor, comprava e devolvia para a família, ou no ano do jubileu, ela voltava para aquela família. O parente redentor também tinha uma segunda obrigação, que era de libertar, caso aquela família empobrecida, a pobreza foi tão grande, que só a venda da terra não resolveu. Eles venderam a terra, mas ainda ficaram sem ter como se manter. Ainda ficaram devendo. Então eles vendiam a si mesmos. Eles se tornavam escravos de outra família. Eles iam trabalhar na terra de outra família, mas não iam trabalhar como diaristas, como trabalhadores para receber um salário. Eles iam trabalhar apenas em troca da moradia, da roupa e da comida. Pronto, não iam ganhar mais nada. Iam ser escravos. Se isso acontecesse, Deus também providenciou duas maneiras deles serem resgatados. Uma era novamente o parente redentor. O parente redentor ia lá e perguntava, pronto, esse aqui é meu parente, eu tenho a obrigação de restaurá-lo, eu sou o parente redentor, a palavra no original é Goel, eu sou o Goel deles, quanto é que é para libertá-los? É X, pronto, está aqui, e agora eles ficavam livres, eles deixavam de ser escravos. Esta era outra responsabilidade do parente redentor. A terceira responsabilidade era, caso um parente morresse, sem deixar descendência, ele casou e não teve filhos, morreu. Sua esposa ficou viúva e ficou sem descendência para carregar o nome da família,
para cuidar das propriedades da família. O parente redentor, então, tinha a responsabilidade de ter um relacionamento com esta viúva para suscitar pelo menos um descendente. Para que, então, nascesse um filho, esse filho não carregaria o nome do parente redentor, carregaria o nome do falecido marido. Ficaria, então, para guardar a descendência e a propriedade das famílias, para que as famílias não ficassem esquecidas, não perdessem seu nome na história de Israel. E você, creio que durante esse tempo que eu estou explanando, já aí em sua mente lembrou de um parente redentor que cumpriu estas obrigações. Quem foi? Boaz, no livro de Ruth. Exatamente, ele cumpriu estas obrigações. Uma outra obrigação do parente redentor era vingar o sangue. Quando alguém era assassinado, então a lei permitia, não era qualquer um que poderia vingar o sangue, era o parente redentor. Competia a ele, então, vingar o sangue do seu parente que havia sido assassinado. Então, o parente redentor tanto tinha a função de defender os oprimidos, como de atacar o opressor. Aqui Deus diz para Israel: eu sou o parente redentor de vocês. Essa palavra redentor ou resgatador vai ser chave nesta segunda parte do livro de Isaías. Para você ter ideia, em 23 capítulos, ela começa aparecendo aqui e vai até o capítulo 63, ela vai ocorrer 22 vezes. Então, 22 vezes, Isaías vai repetir que Deus é o Redentor de Israel, que Deus resgata Israel, que Deus tomou para si esta obrigação, Deus tomou para si esta responsabilidade. E normalmente esse título de Redentor está associado com outros títulos que destacam o poder de Deus, como aqui, associado a Santo de Israel. Em outras palavras, associado a Poderoso de Jacó, Senhor dos exércitos, Rei de Israel, o primeiro e o último, o Deus de toda a terra, o Deus nosso Pai. E por que esta associação? Lembrem-se que eu mencionei que poderia ser que o parente redentor humano nem quisesse ou nem pudesse exercer sua atividade de resgatador. Inclusive, lá no livro de Ruth, não era para ser Boaz, era para ser o quem? O fulano, lembra? Ela é chamada assim, o fulano. Nenhum nome é registrado. Mas ele não quis. Não, se eu resgatar a terra até que eu quero, mas casar com ela e ter um filho que não vai ser meu e vai ficar com a terra, isso aí eu não quero não. Isso aí é prejuízo para mim. Então ele não quis ser o parente resgatador. Outras ocasiões, a pessoa até queria, mas ela não podia, ela não tinha o dinheiro suficiente para pagar pela terra retornando ou para pagar a liberdade das pessoas. Aqui, quando Isaías, nestes textos, associa o nome Redentor com esses títulos de Deus, ele está dizendo, e esse Redentor pode. Vocês podem ficar tranquilos que esse Redentor é o poderoso de Jacó. Esse Redentor é o Senhor dos exércitos. Esse Redentor é o Rei de Israel. Esse Redentor é o primeiro e o último. Esse Redentor é o Deus de toda a terra. Esse Redentor é o nosso Pai. Então, Ele pode e Ele quer. Ele não vai agir com má vontade. E Ele não é limitado em recursos. Então, tanto Ele é poderoso, como também é compassivo. É gracioso e ele vai cumprir a função. O Santo de Israel, como o nome indica, aquele que é único, aquele que é incomparável, aquele que é distinto de tudo e de todos, ele é supremo. Ninguém se iguala a ele. Então, ele não pode ser atrapalhado, embaraçado, impedido, nem pelos acontecimentos históricos, e nem pela natureza. Ele é o verdadeiro soberano. Ele é livre
para em cada circunstância fazer o que é certo, fazer o que Ele quer. E isso é que é santidade. Então não tenham medo. Vocês são um vermezinho mesmo. Vocês são fracos mesmo. Vocês são um Zé Polvinho mesmo. Mas o Redentor de vocês sou eu, Deus diz. O Redentor de vocês é o Senhor. O Redentor de vocês é o Santo de Israel. Esse é o Redentor que ajuda vocês. Então não tenham medo, não porque vocês têm recursos, não tenham medo, não porque vocês são fortes, não tenham medo, não porque vocês estão à altura dos perigos, adversidades e obstáculos. Não é por isso. Porque vocês são frágeis, sim. Vocês hoje são escravos. Vocês estão dominados por um grande império. Vocês estão longe da terra de vocês. Mas vocês não devem ter medo. Não é por causa de vocês, Deus diz, mas é por causa de mim. Eu sou o Santo de Israel. Eu sou o Supremo. Eu sou o Todo-Poderoso. E eu sou o Redentor de vocês. Eu sou o que vai resgatar vocês. Então, mesmo sendo fracos e pequenos, não tenham medo, Deus está dizendo. O mundo, como eu disse, sempre tem considerado o povo de Deus como algo sem muito valor, como um verme, como um povo pequeno. Isso pode produzir medo. Quando você está num contexto, seja familiar, seja de emprego, ou qualquer outra situação, em que você é considerado a parte frágil, a parte fraca, a parte que não contribui muito, a parte que não faz muito diferença, isso acaba instilando em você um senso de insignificância, de sentir que sua vida não vale a pena. Quando confrontado com os grandes poderes deste mundo, como Israel na época, confrontado com a Babilônia, com sua grande extensão territorial, conquistada com seu forte poderio militar, com suas majestosas construções, inclusive os jardins suspensos de sua capital, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Talvez você, confrontado com as forças poderosas deste mundo, como eles, pode se achar bem pequeno, insignificante, sem condições de mudar a sua história. De fato, quando se olha para si mesmo com honestidade, e depois nós olhamos para a realidade, a conclusão que nós muitas vezes chegamos é que somos apenas um peão no jogo das forças políticas, econômicas, militares, ou até no jogo das forças naturais. Há momentos, e são muitos, que independente da nossa vontade, a vida dá uma guinada e nos leva para situações que nem imaginávamos e nem queríamos. Podemos nos sentir como uma pessoa arrastada por uma enchente, ou uma pessoa que caminhando na calçada de repente foi atropelada e arrastada por uma carreta. Como fazer frente a esses desastres naturais? Ou as escolhas de outras pessoas que acabam nos afetando? Experimentamos isso bem de perto, nesse quase 2 anos de pandemia, quando que quase que da noite para o dia, nossas vidas mudaram. Tivemos que nos trancar em casa, alguns tiveram que fechar os seus negócios, outros perderam seus empregos, alguns relacionamentos se desgastaram a ponto de separação, outros perderam parentes, entes extremamente preciosos. Houve estudos interrompidos ou atrasados. Ficou claro que somos fracos. Não temos o controle do nosso próprio destino. Isso sem contar outras coisas, como de um casal conhecido nosso, inclusive da igreja, que é a questão de 1 ano, casado há pouco tempo, há poucos meses, voltavam para a sua casa,
numa noite de sábado, cheio de sonhos e de alegria, e sua moto foi atropelada por um motorista que avançou a preferencial. Ela teve que colocar pinos nos braços, tirar um coágulo da perna. Ele ficou em coma muitos meses. A vida deles hoje não é mais a mesma. Podemos dizer que em questão de segundos, um segundo talvez, a vida mudou drasticamente. Nestas horas, fica bem claro, somos pequenos. Somos muito pequenos. Não temos o controle de quase nada em nossa vida. Não temos como garantir o nosso destino. Não temos como prever nem controlar o nosso futuro. Mas para o povo de Deus há uma promessa. A vida é assim. Deus não nega que a vida seja assim. Deus diz, a vida é desse jeito mesmo. Mas não tenham medo. Sou eu o resgatador de vocês. Sou eu o que ajudo vocês. Sou eu o que livro vocês, que tiro vocês destas situações de adversidade e dificuldade. Então não tenham medo, não por cultivar uma imagem ilusória da vida. Não por achar que a vida nunca vai ter problemas. Não por achar que nós nunca teremos perdas nesta vida. Não por achar que a dor nunca vai nos atingir ou vai atingir a nossa família. Não por achar que todo mundo vai estender tapete vermelho para nós. Não por achar que todas as portas se abrirão. Não, isso não vai acontecer. Na maioria das vezes não vai. Não tenham medo, Deus diz, porque eu sou o Redentor de vocês. Sou eu que ajudo vocês. Eu tomo para mim a responsabilidade de libertar vocês, de resgatar vocês. Vocês não devem ter medo, não por causa daquilo que vocês são, mas por causa daquilo que eu sou. E eu sou em relação a vocês. Eu sou o Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Criador de tudo. Eu sou o governante da história. Sou eu que dirijo a história. E eu escolhi vocês para serem meu povo. Eu escolhi vocês para serem meus. Eu escolhi ser o Redentor de vocês. É por isso que vocês não devem ter medo. Sempre lembre disso. Nossa coragem não pode estar baseada em nós. Não pode estar baseada em nossa capacidade. Não pode estar baseada em nosso preparo. Não pode estar baseada em nossos recursos. Não pode estar baseada em sonhos ingênuos de que nada de ruim vai acontecer conosco. Não pode estar baseada nisso. Nossa coragem deve estar baseada no fato de que há um Deus soberano que governa a história desse mundo, que é o Criador desse mundo, que está acima de todos os poderes e de todas as forças naturais, humanas e espirituais, e que este Deus escolheu nos amar. Escolheu ter a nós como seu povo. É nisso que deve estar baseada a nossa confiança. É nesse fato. Não está em nós, mas nesse Deus. Então não tenha medo. Nosso Deus é o Deus que transforma a fraqueza em força. E mesmo nós sendo fracos, Ele escolheu ser o nosso Redentor. Mas em segundo lugar, não tenha medo, porque Deus tem prometido fazer exatamente isso. Pegar os fracos e fazê-los fortes. O próximo verso, Deus diz: eu farei de você um trilho cortante e novo. A expressão eis que aparece aí, como eu tenho explicado, é um recurso retórico, um recurso literário, que o escritor nos convoca os leitores e ouvintes
a enxergar a cena da perspectiva dele, a enxergar o que ele vai escrever com os olhos dele. Então poderia ser muito bem traduzida: vejam, como se ele chamasse, venham ver o que eu estou vendo, e eu quero mostrar isso para vocês. Vejam então o que eu vou fazer. Eu vou fazer de vocês um trilho. Um trilho era uma espécie de malho para debulhar cereais. Normalmente feito de madeira, uma prancha de madeira. Uma imagem boa para isso é um trenó. Você imagina um trenó, só que ao invés de puxado por renas, puxado por uma parelha de bois ou de jumentos. Mas uma prancha de madeira, com pesos em cima, normalmente pedras, e embaixo também, ou pedras bem pontiagudas, ou ferro, lâminas de ferro. E esse trenó, esse trilho, essa prancha, servia para debulhar o cereal. Então vamos entender esse processo. As pessoas plantavam, a economia básica era a agricultura, então eles plantavam, cuidavam. Aí na época da colheita, normalmente eles iam colher usando uma foice pequena, traziam uma sacola ou do lado ou nas costas, e eles cortavam então o talo do cereal, o caule do cereal já maduro, e colocavam nesta sacola que estava do lado ou nas costas. Iam cortando e colocando. Quando chegava no final de uma fileira, eles então derrubavam aquilo e amarravam aquele tanto de caules em feixes. Faziam um feixe daquele tanto de cereais cortados. Dali, os feixes eram levados para a eira, ou em jumentos, ou em carroças, ou nas costas das pessoas, eles carregavam o feixe para a eira. A eira era um terreno, ou lajeado, ou com laje de pedras, ou de terra batida, que ficava numa posição mais alta da vila, da aldeia ou da cidade, normalmente para a parte do nascente, para a parte do leste, para aproveitar o vento. E nesta eira, então, aqueles feixes de cereais eram espalhados, e aí se pegava então esse trilho, essa prancha, esse trenó, amarrava-se numa parelha de animais, bois ou jumentos, e eles ficavam rodando, puxando aquele trenó em cima dos feixes de cereais. Nesse processo, o caule era separado da semente, do cereal em si, certo? Havia separação entre o caule, que era esmagado, e aquilo expelia a semente. Eu ainda cheguei a ver, quando vim para o Ceará e trabalhei nas regiões agrícolas, isso sendo feito com milho, o sabugo de milho já seco, só que a pessoa usava mesmo um pedaço de pau. Ela colocava lá os sabugos, ela pegava um pedaço de madeira bem pesado e ficava batendo. Estou vendo que tem gente aí balançando a cabeça, sinal que viram também, né? Não são tão velhos quanto eu, mas chegaram a ver, certo? Olha, viu também, tá vendo? É bem nova, mas viu isso também, certo? Tá certo. Aí ficavam batendo, e isso fazia o quê? Separa o grão do milho do sabugo. É um processo semelhante, certo? Isso não é novo então, é semelhante, vem daquele tempo. Só que naquele tempo se fazia com o trigo, com a cevada, com o centeio, e o processo era esse. Depois disto feito, a pessoa iria padejar aquilo. E o que seria padejar? Padejar é usando uma espécie de pá, jogava para cima, certo? Então estava ali. Lembra, o animal já passou com o trilho, agora ficou aqui os caules esmagados, né, bem frágeis, e o grão. A pessoa então pegava aquilo com uma pá ou um forcado e jogava para cima. Aí nessa hora o vento carregava a palha e o grão caía. E isso vai ajudar você a entender muitas passagens bíblicas. Lembra do Salmo 1? Que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é a imagem. Que não serve para nada, certo? Que é jogado para cima e o vento carrega, leva embora. E vários outros textos você vai ver isso nas Escrituras, certo?
Então a explicação não é só para você entender esse texto, mas toda vez que você encontrar na Bíblia essa comparação, palha, lembra lá de Mateus 3, Lucas 3, quando João Batista disse que o Messias vai ajuntar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível, que ele já tem a pá na mão e lá na eira ele vai fazer isso, é a mesma imagem. Então padejar era isso, era jogar para cima, o vento carregava, caía o grão, mas ainda não era o final. Depois disso, eles pegavam aquilo e peneiravam, que ainda caía, ficava ali alguma pedra, alguma coisa assim, então eles colocavam numa peneira e novamente jogando para cima, certo? E carregava ou peneirava para cair só o grão. Depois disso era que o grão era ensacado, levado para casa, e aí ele seria moído em cada casa. Cada família tinha seu moedor, normalmente feito, o seu moinho normalmente feito com pedras. Essa é a imagem que Deus está dizendo. Olha, eu vou fazer de vocês um trilho. Isso é essa espécie de debulhador, certo? Hoje, você anda aí pelas grandes fazendas, você não vê mais isso. Você vê as debulhadoras mecânicas, né? São enormes, né? Elas já entram, colhem e já jogam para trás a palha, já separado do grão. Ela faz tudo isso lá dentro, certo? Para você ver esse processo aqui, você teria que ir num lugar ou uma propriedade bem pequena e que ainda não tem estes recursos. Então Deus está dizendo para Israel: eu vou fazer de vocês um trilho. O mundo não dá valor para vocês. Para o mundo vocês não têm valor, mas eu vou fazer de vocês um trilho. E um trilho novo, não desgastado, não usado. Um trilho que vale muito, um debulhador que vale muito. E cortante, afiado. Não vai ser um debulhador cego que vai precisar passar um bocado de vez para poder fazer o serviço. Não. Vocês vão ter lâminas novas, lâminas bem cortantes. Um debulhador poderoso. E vocês não vão debulhar, não é cereais não. Vocês vão debulhar montes. E aqui há uma junção de imagens. Então você imagina aí que é claramente uma figura de linguagem, né? Ninguém iria arrastar um monte com um debulhador literal, com um trenózinho que iria ser apenas para passar em cima de feixes de cereais. Quando Deus usa as duas figuras, eu vou fazer de vocês um debulhador e vocês vão arrastar montes. Vocês vão acabar com outeiros. Então ele está usando uma linguagem figurada para falar do poder que o povo teria de superar os obstáculos, de sair arrastando tudo que fosse obstáculo em sua frente. Essa é uma promessa para o povo de Judá, para o povo de Israel. Mas Deus tem uma promessa semelhante, palavra semelhante para o seu povo. Lá em 1 Coríntios 1, para o seu povo de hoje, para a igreja, quero dizer. Em 1 Coríntios 1, versos 26 a 29, o apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, prestem bem atenção na chamada de vocês, isso é, na vocação. Naqueles que foram chamados por Deus. Não foram muito sábios. Não foram muito sábios segundo a carne. Aqui é sábios conforme o modelo do mundo. Não foram muito sábios conforme o modelo do mundo. Nós não temos muitos sábios conforme os moldes científicos, crendo no Evangelho. Nem tampouco muitos poderosos, novamente, conforme a carne, conforme o modelo do mundo. Não foram muitos que são poderosos, que são influentes. Nem que são nobres de nascimento, nem pessoas da nobreza. Não tem muitos. No povo de Deus, na igreja de Cristo, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, não tem muita gente assim não. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes, pequenas e as desprezadas, aquelas que não são, não são consideradas nada, são consideradas um Zé Ninguém, para reduzir a nada aquelas que são consideradas assim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O propósito de Deus é claro. A glória é só para Ele. Não é a sabedoria do homem, não é a força do homem, não é a influência das pessoas. É Cristo, como ele diz no verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. A palavra redentor aí. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Qual é o motivo da nossa glória? Qual é o motivo do nosso valor? O motivo do nosso valor não é a nossa formação acadêmica, não é o nosso sucesso profissional, não é a nossa força física, não é a nobreza da nossa família. O motivo de valor do cristão não é seu sucesso aqui. O motivo do valor do cristão é Jesus Cristo. Por que você tem valor? Porque você é de Cristo. Ponto. Todas as outras coisas são valores extremamente frágeis, que de uma hora para outra pode ser perdido. Você estudou e se tornou especialista num assunto e a autoridade naquele assunto. Pronto. Aí um dia aconteceu um acidente, uma pancada na cabeça, e aí aconteceu o quê? Você? Esqueceu, né? Alguns alunos fazem uma piada a respeito de um erudito em grego. Eles dizem, hoje nós sabemos mais do que ele. É uma piada de mau gosto. Mas ilustra bem, porque esse erudito está com Alzheimer. Então eles dizem, hoje a gente sabe mais grego do que ele. Certo? Apesar de todo estudo, de ter escrito livros. Pronto, eu estou ilustrando. Não estou dizendo que isso não tem valor. Eu estou dizendo que o seu valor não pode ser edificado em cima disso. Você achar que tem valor, você achar que é alguém por conta de seu estudo. Nem achar que é alguém por conta de sua força. Porque, novamente, de uma hora para outra, uma doença pode tornar você um fraco. Ou de suas conquistas. Não. O valor do cristão é Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse valor é eterno. Esse valor ninguém rouba. Esse valor nenhuma doença tira. Por que temos valor? Porque Deus, em Cristo, olhou para nós, miseráveis pecadores, e nos escolheu. Botou os olhos em nós e disse, eu quero você para mim. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você é apenas um vermezinho. Mas eu decidi, eu escolhi ter você para mim. E para tornar isso possível, eu estou mandando o meu filho para esse mundo, que vai morrer pagando pelos seus pecados. E ele vai se tornar para você a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Então, quando você se gloriar, glorie-se em mim. Quando você se achar alguém, reconheça. Não é por causa de você, é por causa do meu filho. É por causa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz de você alguém. É Ele que lhe dá valor. É Ele, a sua sabedoria é dele. A sua justiça é dele. A sua santidade é dele. A sua redenção é dele. Foi Ele que fez tudo isso para você. Somos sim, frágeis, pecadores, impotentes diante das circunstâncias da vida. Mas o nosso Redentor é quem nos ajuda. E Ele é especialista em transformar fraqueza em força. Num outro texto, na segunda carta aos Coríntios,
O apóstolo Paulo testemunha essa experiência em sua vida. Capítulo 12, versos 7 a 10. Ele fala de que Deus lhe deu um privilégio de ter visões do céu que nem era possível contar. Mas para que ele não ficasse muito soberbo com estas visões, com esse privilégio, Deus lhe deu um espinho na carne. É interessante isso. Que grandes privilégios podem vir acompanhados de grandes provações. Grandes privilégios podem vir acompanhados de grandes limitações no reino de Deus. É muito interessante ver como muitos de nós querem ter uma influência grande, ter uma área de abrangência de influência grande. Deus pode permitir isso, mas deixa eu dizer para você, o preço é alto, viu? Lembra do que ele disse para João e Tiago, que queriam sentar um à direita e outro à esquerda? Ele perguntou o quê? Vocês podem passar pelo batismo que eu passo? E o batismo era o quê? Sofrimento. Sofrimento. Creio que é parte da estratégia de Deus de podar nosso orgulho, de sufocar nossa soberba, de ao mesmo tempo que Ele dá grandes privilégios, muitos dons, Ele também faz cercar de limitações. Normalmente, pessoas assim carregam, nem sempre visível, nem sempre muito claro, pessoas assim carregam grandes sofrimentos, grandes limitações. E é a estratégia de Deus. Ele fez isso com Paulo. Ele diz, e Paulo confessa, para que eu não ficasse soberbo, ele me deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que a ideia, ele diz, que me esbofeteava, isso aí me causava muita dor, para que eu não me exaltasse. E eu pedi 3 vezes que Deus tirasse de mim. Deus respondeu? Respondeu, mas como? Não vou tirar. Não vou tirar. É parte do meu treinamento para você. É parte da minha estratégia com você. É parte da minha disciplina, da minha didática, da minha pedagogia. Sabe por quê? Porque você não precisa ser livre disso. Você só precisa da minha graça. Aqui, irmãos, está uma das lições mais difíceis para a gente aprender. Que nós só precisamos da graça de Deus. Tendo a graça de Deus, está resolvido o problema. Agora isso é difícil. Quando a gente enfrenta um relacionamento difícil, quer que Deus resolva aquele problema. E resolva logo, né? Não tenho muito tempo para esperar perder minha vida aqui suportando um relacionamento difícil, não. E resolva até tirando a pessoa, muitas vezes, né? Chega a esse ponto. E muitas vezes Deus está dizendo, não vou tirar não. E não é para acabar o relacionamento não. Porque eu quero que você aprenda que a minha graça é suficiente para você. Que você não precisa de relacionamentos bons para ter uma boa vida. Você não precisa de relacionamentos adequados para ter uma vida saudável. O que você precisa é da minha graça. É disso que você precisa. Quanto mais cedo nós aprendermos esta lição, mais felizes nós vamos viver. Ok? Quanto mais cedo a gente compreender isso, que o que nós precisamos é da graça de Deus, pronto. Mais feliz e tranquilo a gente vai viver na vida. Está com uma dor aí carregando não sei há quanto tempo, e já pediu, já orou, já jejuou, já fez tudo, e você ainda continua com a dor? Pare e pense. Será que a resposta não é a mesma? Agora é você e Deus que resolve isso, não sou eu. Eu não sou profeta para enxergar isso, mas é você e Deus. Talvez Deus está dizendo, olha, você não precisa que eu tire essa dor de você não.
Pelo contrário, você precisa dessa dor para aprender que a minha graça é suficiente. Que a minha graça é o suficiente para você. Você pode ser feliz, mesmo experimentando essa dor todo dia. Mesmo quando acorda que se vai se levantar, pá, vem a dor e... Ih, rapaz, outro dia com aquela dor. E aí você lembra. Com a dor e com a graça de Deus. Que é o que me basta. Que é suficiente. E o apóstolo Paulo então diz, por que Deus fez assim? Porque ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque aí nós dependemos de Deus. Quando a gente se acha forte, qual é a tendência? Muitas vezes de nem orar, quando vai fazer uma coisa que você acha que você está preparado, que você se preparou, que você estudou, que você é capaz, isso aí eu tiro de letra. Muitas vezes nem ora, e quando ora, ora pro forma. Ora sim só para dizer que orou, para desencargo de consciência. Mas quando você vai para uma tarefa que você está inseguro, que você não se sente preparado ou preparada, que vai com medo, aí o que você faz? Se você é realmente crente em Cristo, você se agarra com Cristo. Quando foi que Jacó se agarrou com Deus? Quando foi? Exatamente quando ele foi ferido e agora já não podia correr dos outros, já não podia fugir de ninguém. Ele já tinha enganado o irmão e fugido do irmão. Já tinha enganado o sogro e fugido do sogro. Agora não podia mais fugir de ninguém, sim. Tinha que enfrentar. Agora o que ele faz? Se agarrou com Deus e falou, eu quero a tua bênção. No momento em que era fraco, Jacó se tornou forte porque se agarrou com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Então, voltando lá para Isaías, termina dizendo, você vai atropelar os obstáculos. E aí a gente lembra do texto de Mateus 21 e 22, quando Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês vão orar para este monte, sai daqui, e o que vai acontecer? O monte vai sair. Agora Jesus está falando de montes mesmo? Não, está falando dos problemas da vida. Que Ele nos usa em nossas fraquezas para remover os obstáculos. E aí termina, tu os padejarás, aquela ideia de jogar para cima. E o vento vai levá-los, um redemoinho, uma tempestade vai arrastar tudo que está no seu caminho. Vai te levar de volta para a tua terra. E foi isso que literalmente aconteceu com aquele povo. A repentina vitória de Ciro sobre a Babilônia. Numa noite ele invadiu a Babilônia, mudou todo o panorama. Assim que ele assumiu o governo, ele assinou o decreto para o povo de Israel voltar para a sua terra, para reconstruírem o seu templo. A história mudou. Era um povozinho, um vermezinho. Mas Deus afastou todos os obstáculos rapidamente. E assim ele termina dizendo, você vai se gloriar no Senhor. É como se Deus dissesse, não tenha medo, você ainda vai experimentar uma grande vitória e uma grande alegria. Deus vai fazer isso. Você vai se alegrar no Senhor. Você vai voltar a ter alegria, mas não por causa de você, por causa de Deus. Você vai então louvar a Deus, não você mesmo. Não os seus esforços, não a sua capacidade. Não é nisso que você vai se apoiar, nem é isso que você vai dizer, olha, nós conseguimos, porque nós fomos persistentes, nós resistimos, nós enfrentamos obstáculos. Não. A vitória veio porque Deus foi gracioso. A vitória veio porque nós temos um Deus que é o nosso Redentor. A vitória veio porque a ajuda dele nos trouxe de volta. Não tenha medo. Deus transforma a fraqueza em força. Quando você é fraco, se sentir fraco, admita mesmo que é fraco, lembre-se, Deus é o teu Redentor. Deus é especialista em transformar fraqueza em força.
Mas não tenha medo, porque seu futuro será de grande alegria. Lembre-se disso. Por mais tristezas que você experimente aqui, por mais dores que você passe aqui, por mais humilhações que você tenha que suportar aqui, a promessa de Deus para o seu povo é novo céu e nova terra, onde não vai ter lágrimas, onde não vai ter morte, onde não vai ter choro, onde será só alegria. Não tenha medo. Está se sentindo fraco, depreciado, para baixo, sem ânimo até para enfrentar a vida, achando que tudo está conspirando contra você, que tudo está contra você, que nada dá certo? Não tenha medo. Você tem um Redentor, alguém que escolheu ficar do teu lado e lutar por você. Esse alguém é poderoso e gracioso. Não tenha medo. Esse Deus é especialista em transformar fraqueza em força. E não tenha medo. O teu futuro será de vitória e alegria se você segue o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus não tem motivo para ter medo, mesmo sendo fraco, mesmo se sentindo um vermezinho, mesmo se sentindo para baixo, mesmo se sentindo ninguém, mesmo considerado assim pelos outros. O povo de Deus não tem motivo para ter medo. O Redentor é forte, especialista em transformar fraqueza em força e tem garantido um futuro de vitória e alegria para o seu povo. Amém.